O sol se põe sobre as planícies de Moabe. À frente, um povo inteiro olha para a terra que Deus prometeu. Atrás deles, 40 anos de caminhada, erros, milagres e recomeços. E entre o passado e o futuro está a voz de um homem, um líder, um profeta, um servo fiel chamado Moisés. Estamos prestes a entrar no último capítulo da jornada de Moisés. Um livro que não apenas encerra sua liderança, mas ecoa os ensinamentos que moldariam o coração de Israel para sempre. O livro de Deuteronômio é muito mais do que um conjunto de discursos. Ele é um chamado, um lembrete, um convite à obediência, à fidelidade e à escolha pela vida diante da presença de Deus. Aqui, Moisés fala ao povo como quem entrega seu último sopro de sabedoria. Relembra a caminhada pelo deserto, repete as leis que Deus deu no Sinai e adverte: a bênção está na obediência, a maldição na rebeldia. Ele sabe que não pisará na terra prometida, mas com amor e autoridade prepara o povo para esse novo tempo. Ensina que as palavras de Deus não devem apenas ser ouvidas, mas vividas. Nesta jornada pelas páginas de Deuteronômio, vamos acompanhar os 3 grandes discursos de Moisés, a renovação da aliança com Deus, a instituição do código que guiaria a sociedade de Israel e, por fim, o último momento de um profeta que, mesmo sem entrar na terra, foi fiel até o fim. Prepare-se para mergulhar em um dos livros mais profundos e transformadores da Bíblia. Moisés se levanta diante do povo. Seus olhos, envelhecidos pelo tempo e pela missão, percorrem aquelas faces familiares. Homens, mulheres e jovens que cresceram no deserto. Muitos deles nem haviam nascido no Egito, por isso o líder começa do início. Ele precisa que o povo entenda de onde vieram, o que passaram e quem os guiou até ali. Nos capítulos 1 a 4, Moisés reconstrói a memória do povo. Ele fala da saída do Egito, da travessia do deserto, da rebeldia em Cádiz Barneia, quando recusaram entrar em Canaã por medo. Por causa disso, aquela geração foi condenada a peregrinar por 40 anos, até que apenas os filhos pudessem herdar a promessa. Mas mesmo diante da desobediência, Moisés exalta a fidelidade de Deus. Ele lembra ao povo que o Senhor nunca os abandonou. Nem na fome, nem na sede, nem na batalha. Quando enfrentaram Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, foi Deus quem lhes deu a vitória. Ele estava construindo não só um caminho, mas uma nova identidade para aquele povo. Este primeiro discurso não é apenas histórico, é pedagógico. Moisés está ensinando que a obediência começa com a memória, que antes de entrar na nova terra, é preciso lembrar do que Deus fez no deserto. E ele conclui esse primeiro sermão com um apelo direto ao coração. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças daquilo que os teus olhos viram, e para que não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Deuteronômio 4:9. E agora, tendo lembrado ao povo o caminho até ali, Moisés volta os olhos ao coração da aliança, à lei de Deus. Porque para viver na terra prometida, não bastava apenas caminhar, era preciso obedecer. No próximo discurso, Moisés vai relembrar o que Deus falou no Monte Sagrado e revelar um código que moldaria o povo de Israel por gerações. No capítulo 2, Moisés retoma a memória da jornada com detalhes ainda mais vivos. Ele não está apenas relatando uma rota geográfica, mas uma rota espiritual, marcada por lições de humildade, obediência e discernimento. O povo havia vagado muito tempo pelo deserto, em círculos, sem direção, até que finalmente o Senhor falou novamente a Moisés. Então o Senhor me disse: vocês já andaram bastante ao redor desta região montanhosa. Agora voltem-se para o norte. Deuteronômio 2:2-3. Foi uma ordem simples, mas carregada de significado. Deus estava dizendo: basta de andar em círculos, agora é hora de avançar. Quantas vezes, como o povo de Israel,
ficamos presos a uma etapa da vida, paralisados por medos ou desobediência. Mas quando Deus fala, Ele nos direciona de novo ao propósito. No caminho para Canaã, Deus dá ordens claras a Moisés, a terras que não devem ser tocadas. Primeiro, Deus diz para não atacar os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Depois, Ele ordena que respeitem os moabitas, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Por quê? Porque aquelas terras já tinham dono. Deus havia dado aquelas regiões a outros povos, e os israelitas não deviam tomar o que não lhes pertencia. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, revela um princípio profundo. O povo de Deus não avança por ganância, mas por promessa. Moisés mostra que a fidelidade não está só nas grandes batalhas, mas também em respeitar os limites que Deus estabelece. Mas nem todos os territórios seriam evitados. Havia lutas que Deus permitiria e venceria por eles. Moisés relata o momento em que pediu passagem ao rei Seom, amorreu de Hesbom. Mas Seom recusou e saiu contra Israel. A resposta de Deus foi direta: levanta-te, põe-te a caminho e atravessa o ribeiro de Arnom. Eis que entreguei em tuas mãos a Seom e sua terra. Deuteronômio 2, 24. A vitória sobre Seom foi mais do que uma conquista militar. Foi a confirmação do início da posse da terra prometida. Ali, o povo viu que Deus cumpria sua palavra. A partir dali, não seriam mais apenas peregrinos. Estavam se tornando conquistadores, com a aprovação divina. O capítulo 2 nos ensina que Deus tem tempo, lugar e maneira certa para tudo. Há batalhas que não nos pertencem. Há caminhos que devemos evitar. Mas também há momentos em que Ele diz: agora é a hora, avance. Moisés está preparando o povo para entender que a obediência ao Senhor não é apenas cumprir leis, é discernir sua vontade em cada passo. E cada passo agora os aproxima do destino que esperaram por gerações. E agora, com o povo pronto para entrar na terra, Moisés volta-se ao centro da aliança, as leis de Deus. Não leis para controlar, mas para libertar. Não regras frias, mas instruções de vida. No segundo discurso, Moisés não apenas relembra a lei. Ele a ensina com profundidade, adaptando-a para uma nova geração, prestes a entrar em Canaã, uma terra de novos desafios, novas tentações e decisões morais difíceis. Era preciso mais do que coragem para conquistar a terra. Era preciso santidade para habitá-la. Moisés começa reafirmando os 10 mandamentos, o coração da aliança. Mas agora ele fala a uma geração que não estava presente no Sinai. Muitos dos que ouvem haviam nascido durante a caminhada pelo deserto. Eles precisavam ouvir essas palavras com um novo significado. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 5, 6. Moisés recorda o momento em que Deus falou diretamente ao povo, e como eles, tomados de medo, pediram que Moisés fosse o mediador. A partir dali, nasce uma das marcas mais fortes da fé israelita. Deus é único, pessoal, presente e exige fidelidade absoluta. No capítulo seguinte, encontramos o versículo mais sagrado da fé judaica, o Shema, que significa ouça. Aqui, Moisés nos ensina que a obediência não brota do medo, mas do amor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4, 5. Essa instrução era tão importante que os israelitas deviam repeti-la aos filhos, escrevê-la nas portas de suas casas, amarrá-la em seus braços, literalmente. Era a fé vivida no cotidiano, ensinada com o exemplo, passada de geração em geração. Ao entrarem na terra,
Os israelitas enfrentariam povos que cultuavam deuses estrangeiros com práticas abomináveis, como sacrifícios de crianças, prostituição ritual e magia. Por isso, Deus ordena que todos os altares pagãos fossem destruídos, que não houvesse aliança com esses povos, nem casamentos mistos. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. Deuteronômio 7:6. Deus queria um povo diferente, separado para si, santo, não por serem melhores, mas porque carregariam o nome do Senhor no meio das nações. Neste ponto, Moisés introduz um corpo de leis muito mais detalhado, conhecido como Código Deuteronômico. Não são apenas mandamentos religiosos, mas um modelo completo de sociedade justa, centrada em Deus. As leis tratam de temas como o cuidado com o órfão, a viúva e o estrangeiro, a honestidade no comércio, pesos justos, a restituição do que foi roubado, a proteção aos animais, a justiça imparcial para ricos e pobres, o respeito aos limites das terras, a santidade no casamento e nas relações familiares, o cuidado com os dízimos e festas religiosas, a proibição do sincretismo e da idolatria. Essas leis não formavam apenas uma religião, mas um modo de vida. Deus estava ensinando ao povo como viver em comunidade, com compaixão, honestidade e temor. A terra seria um presente, mas também um teste. Se fossem fiéis, haveria paz, fartura e justiça. Se desviassem, viriam a opressão, a seca e o exílio. Moisés sabia que estava diante de um momento crucial. A terra prometida era real, mas a verdadeira promessa era o relacionamento com Deus. A lei era o laço dessa aliança, não um fardo, mas um caminho de bênção e vida. Ao repetir e explicar cada mandamento, cada princípio, Moisés não estava apenas formando um povo organizado, mas um povo santo, obediente e consciente de sua missão entre as nações. Mas Moisés não poderia obrigá-los a obedecer. A decisão precisava partir de cada coração. Por isso, antes de concluir seus discursos, ele apresenta uma escolha clara e poderosa: bênção ou maldição, vida ou morte. E com o coração cheio de amor e zelo, ele clama: escolhe, pois, a vida. Neste ponto, o livro de Deuteronômio nos mostra a profundidade dessa escolha e o que ela significou para Israel e ainda significa para nós. Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Chegamos à parte mais dramática e decisiva do discurso de Moisés. Agora, ele apresenta ao povo as consequências claras da obediência e da desobediência. Não como uma ameaça, mas como uma aliança renovada, firmada em solo sagrado entre um Deus fiel e um povo livre. Moisés ordena que, ao cruzarem o Jordão, o povo realize uma cerimônia especial. 6 tribos ficariam sobre o Monte Gerizim, proclamando as bênçãos da obediência, e as outras 6 sobre o Monte Ebal, proclamando as maldições da desobediência. Essas palavras eram repetidas em uníssono, um compromisso nacional, uma renovação da aliança feita no Sinai, agora às portas da terra prometida. Era como se o próprio solo de Canaã testemunhasse o pacto entre Deus e Israel. Moisés então proclama as bênçãos: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra e do teu gado. O Senhor abrirá o céu, o tesouro da sua bondade. Deus promete prosperidade, segurança, saúde, fertilidade, proteção contra os inimigos e reputação honrada diante das outras nações. O segredo? Obedecer aos mandamentos com o coração e com as ações.
Mas o tom muda drasticamente quando Moisés começa a recitar as maldições. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O céu sobre a tua cabeça será como bronze. Serás derrotado diante dos teus inimigos. O capítulo 28 é um dos mais longos e intensos do livro. Moisés alerta que a desobediência trará sofrimento, confusão, doenças, fome, guerra e exílio. Tudo isso como consequência de um coração que se afasta de Deus. Mas Deus não abandona. Mesmo prevendo a queda do povo, Moisés também revela a misericórdia do Senhor. Se o povo, em sua dor, se voltasse novamente a Deus com sinceridade, Deus os perdoaria. Deus os restauraria. Deus os traria de volta do exílio. Aqui vemos o caráter divino em plenitude, justiça e graça, verdade e perdão. Não se trata apenas de seguir mandamentos, mas de viver um relacionamento com o Deus vivo. Então, Moisés conclui com uma das declarações mais impactantes de toda a Bíblia. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, 19, 20. O que Moisés apresenta não é apenas uma escolha histórica, é uma escolha diária, presente, pessoal. Obedecer a Deus ou viver à parte dele, confiar na aliança ou tentar construir o próprio caminho. Essa voz ecoa até hoje em cada coração humano. Escolha a vida. Porque a verdadeira terra prometida não é apenas um lugar, é um estado de obediência, comunhão e paz com Deus. Mas antes da travessia, antes da promessa se cumprir, resta ainda uma última cena, um monte, um olhar distante e um adeus cheio de esperança. Neste momento, o desfecho da vida de Moisés, o profeta que viu Deus face a face, mas que entregou a missão a outro e partiu em paz. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio 34, 10. Moisés havia liderado o povo por mais de 40 anos, do Egito ao Sinai, do deserto a Canaã. Mas o homem que tirou Israel da escravidão não entraria com eles na terra prometida. Por quê? Porque certa vez, no deserto de Meribá, Moisés desobedeceu a Deus. Em um momento de frustração, Moisés agiu por impulso. Deus dissera: "Fala à rocha", mas Moisés a feriu. A água jorrou, mas a santidade de Deus foi ofuscada pela desobediência do líder. Porque pecastes contra mim, não fareis entrar esta congregação na terra que lhe dei. Deuteronômio 32, 51, 52. Mesmo assim, Deus não retirou seu amor. Moisés ainda era seu servo fiel e teria uma despedida digna de um profeta escolhido. Este episódio está registrado em Números 20, 1, 13 e é reafirmado em Deuteronômio 32, 51, 52. Moisés foi instruído a falar com a rocha para que a água saísse. No entanto, ele feriu a rocha com o cajado, o que representou uma quebra de confiança e reverência diante do povo. Por isso, Deus o puniu sem permitir que ele entrasse na terra prometida, embora lhe tenha permitido vê-la de longe, do alto do Monte Nebo. Sabendo que seu tempo estava acabando, Moisés prepara seu sucessor, Josué, filho de Num. Um jovem guerreiro, leal e cheio do Espírito de Deus, que acompanhou Moisés em muitos momentos e foi um dos 2 espias fiéis. Moisés o chama diante de todo o povo e diz: "Sê forte e corajoso, pois entrarás com este povo na terra. O Senhor é quem vai adiante de ti, não te deixará, nem te desamparará." Deuteronômio 31, 7 e 8. Essa transição é mais do que política, é espiritual. Moisés não apenas entrega o cajado, ele transfere a responsabilidade de continuar a aliança. E o povo começa a olhar para Josué, mas sem esquecer de Moisés. Antes de partir, Moisés ensina ao povo um cântico profético.
Uma canção que fala da grandeza de Deus, da ingratidão de Israel, das consequências da infidelidade e, por fim, da misericórdia divina. Era uma forma de gravar a lei no coração, através da música, da repetição, da memória viva. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Deus é fidelidade, e não há injustiça nele. Justo e reto é. Deuteronômio 32:4. O cântico também aponta para o futuro, um tempo em que Israel cairia, mas também seria restaurado. Moisés não oferece ilusões, ele fala com verdade, com esperança, com amor de pai. Como Jacó fez com seus filhos antes de morrer, Moisés também abençoa as 12 tribos de Israel. Cada tribo recebe uma palavra especial. Judá, força e liderança. Levi, fidelidade e serviço. Benjamim, descanso nos braços do Senhor. José, abundância e bênçãos dos céus. Era o último ato do profeta antes de sua partida, como um pastor que se despede de seu rebanho, deixando sobre eles a bênção de Deus. E então, Moisés sobe ao Monte Nebo, diante do vale de Jericó. Lá de cima, o Senhor lhe mostra toda a terra prometida, desde o deserto de Neguebe até o mar Mediterrâneo, desde o vale do Jordão até os confins do norte. Era como se Deus dissesse: veja, Moisés, essa é a promessa, você a conduziu até aqui. Esta é a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a mostrei a ti com os teus olhos, porém tu não passarás para lá. Deuteronômio 34:4. E ali, sozinho com Deus, Moisés morre. O texto diz que seus olhos não se escureceram nem perdeu o vigor. Deuteronômio 34:7. Ele partiu forte, lúcido, abençoado, e foi o próprio Senhor quem o sepultou. Deuteronômio 34:6. O povo chorou por 30 dias, mas a missão continuava. Josué foi levantado como sucessor, e o povo de Deus agora marcharia para a promessa. Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou para sempre na história da fé. Ele foi o libertador, o legislador, o intercessor, o amigo de Deus. E sobre ele foi dito: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio 34:10, 12. Desde as areias do Egito até as montanhas de Moabe, nós caminhamos com Moisés. Vimos o menino hebreu que escapou da morte nas águas do Nilo, o homem que ouviu Deus falar do meio de uma sarça ardente, o libertador que enfrentou Faraó com coragem divina, o pastor de um povo rebelde, o intercessor que rogava por misericórdia, o legislador que trouxe a palavra escrita pelo dedo de Deus. Em Deuteronômio, o vemos velho, mas não cansado, firme, mas com o coração aberto. Ele não está mais liderando batalhas, está liderando corações. Ele não grita ordens, ele fala com amor, com urgência, com lágrimas. Seus discursos não são meras recordações, são memórias com propósito. Ele revive o deserto, as quedas, as vitórias, não para recontar o passado, mas para despertar o futuro. Israel estava prestes a conquistar uma terra, mas antes precisava conquistar o coração. Moisés ensinou que o verdadeiro inimigo nem sempre está fora. Às vezes, é o esquecimento, a indiferença, a desobediência disfarçada de costume. Por isso ele repetiu os mandamentos. Por isso ele falou dos dias bons e dos dias maus. Por isso ele ensinou que obedecer é mais do que seguir regras. É amar com todo o coração, alma e força. E ali, no meio do deserto, nas planícies de Moabe, nasceu uma ideia revolucionária. Um povo guiado por leis de justiça, que protege o órfão, a viúva, o estrangeiro, que age com equidade, que ama a verdade, que serve a um único Deus com exclusividade e fidelidade. Um povo chamado a ser luz entre as nações. E então, no clímax de sua missão, Moisés apresenta a escolha: bênção ou maldição,
vida ou morte, não imposta, não forçada, mas proposta. Como quem estende a mão com lágrimas nos olhos e diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Moisés não entrou em Canaã, mas viu com os próprios olhos a promessa que guiou sua alma. Ele não foi esquecido. Foi sepultado pelas mãos do próprio Deus. E a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio 34, 10, 12. Mas Deuteronômio não termina apenas com a morte de Moisés. Ele termina com um eco que atravessa os séculos, porque um dia alguém maior do que Moisés viria, um novo mediador, um novo legislador, um novo libertador. E como Moisés, ele falaria com Deus face a face. Seu nome é Jesus. Hoje, você também está diante de uma escolha. Você está em suas próprias planícies de Moabe, com o passado atrás e a promessa à frente. As palavras de Moisés continuam ecoando. Lembre-se, obedeça, ensine aos seus filhos, ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Escolhe, pois, a vida, não adie, não esqueça, não trate a fé como mais uma tradição. Viva a palavra, volte para os mandamentos, caminhe com o Deus que caminha contigo. Deuteronômio não é só um livro, é um espelho, é um chamado, e hoje ele fala com você. O livro de Deuteronômio não termina apenas com a morte de um líder. Ele termina com a vida de uma promessa que apontava para algo maior. Porque um dia outro profeta viria, não apenas para repetir a lei, mas para cumpri-la. Não para mostrar a terra prometida, mas para abrir o caminho até o céu. E esse profeta seria chamado Jesus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. E que Deus abençoe a todos nós. Amém.